Olá pessoal, aqui quem fala é Daniel Medeiros e eu queria que rapidamente você visse um pedaço desse vídeo aqui mais eu. Os banqueiros seguem fazendo pesquisas sobre a sucessão presidencial. Pesquisa encomendada pela XP Investimentos, ligada ao Banco Itaú, feita entre 3 e 5 de setembro, pouco antes do atentado a Bolsonaro, mostra uma configuração nada favorável a ele e altamente favorável ao ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Haddad cresce rapidamente nas pesquisas, sobretudo quando é identificado como candidato de Lula. Enquanto isso, há meses Bolsonaro segue estagnado em torno de 20% das intenções de voto. Além disso, para Bolsonaro, a sua rejeição explodiu nos últimos meses. Por fim, pesquisa da Fundação Getúlio Vargas revela que Bolsonaro pouco deve ganhar com o atentado que sofreu. Então quer dizer que Bolsonaro está estagnado há meses. Vamos dar aqui uma olhadinha. Aqui, pessoal, nesse vídeo é o Bolsonaro em Brasília. Olha como é pouquinha gente, pessoal. Ou seja, olha a popularidade do Jair Bolsonaro. Quantas pessoas não tem aí? Detalhe, isso aqui, pessoal, foi agora, nessa semana. Isso é recente, não é outros eventos mais anteriores, não. Que eu não vou nem colocar aqui, porque vai ser tantos eventos que ele chega no aeroporto, ele é recebido, que não vai caber nesse vídeo. Mas aí você vê a popularidade de Jair Bolsonaro. Mas a pesquisa lá fala que Bolsonaro vem caindo. Olha só esse aqui, esse vídeo, que é justamente no dia que ele levou a facada. Olha a multidão de pessoas. Olha o tanto de gente que tem aí. Se eu fosse contra Bolsonaro, eu me assustaria com essa quantidade de pessoas que estão querendo apoiar Bolsonaro, que vão apoiar Bolsonaro. Olha o tanto de pessoas. E depois da triste facada que ele levou, que foi um dos dias mais tristes para aquelas pessoas que apoiam Bolsonaro, olha o que foi que o pessoal fez em frente ao hospital onde Bolsonaro estava. Olha só o número de pessoas. Lá na pesquisa fala que Bolsonaro vem caindo, vem caindo, vem caindo. Olha aí. Olha a multidão de pessoas que está aí em apoio a Jair Bolsonaro. Ou seja, aquela pesquisa lá, que foi montada pelo Itaú, não é o que fala aqui nos vídeos que a gente está vendo. Bolsonaro cresce absurdamente. Porém, o Instituto IPESP, na pesquisa que fez para a XP Investimentos, simulou duas situações. Na primeira situação, Haddad aparece sem ser identificado como candidato de Lula e mesmo assim ele cresce. Vai de 2 pontos percentuais que ele tinha de intenções de voto em junho para 8 pontos percentuais agora. Ou seja, nos últimos 90 dias, Fernando Haddad quadruplicou suas intenções de voto, mesmo sem ser identificado como candidato de Lula. Já na outra simulação feita pelo Instituto IPESP para a XP Investimentos, Haddad aparece como candidato indicado. Haddad aparece como candidato indicado pelo ex-presidente Lula. Aí ele salta para 14%. É sério isso? Quer dizer que Haddad por si só está crescendo e quando ele aparece indicado por Lula, ele dá um salto bem maior ainda? Mas vem cá, qual Haddad? Aquele que o Tico Santa Cruz, que tem mais de 2.500.000 pessoas na página dele e fez uma enquete na sua própria página, onde Haddad perdeu para o Jair Bolsonaro, que inclusive ele teve que retirar essa postagem da página dele. Pessoal, sabe o que é engraçado nessa história? É que eles são convencidos de que as pessoas são leigas. Eles ainda acham que a gente vive nos anos 90, nos anos 80, que ninguém tinha acesso à informação. Esse pessoal acha que ele não caiu a ficha deles ainda. Ninguém é mais inocente, ninguém é mais tapado. Todo mundo tem internet hoje em dia, todo mundo vai buscar informações nas redes sociais. A gente sabe que não é assim. Você acabou de ver o vídeo, eu mostrei aqui 3 vídeos.
A pesquisa fala uma coisa, mas a realidade é outra. O problema é que esses sites de pesquisa ainda são convencidos de que as pessoas não têm conhecimento mais do que está acontecendo no mundo ao redor. Então, pessoal, aí você já vê um movimento do sistema que já estava, inclusive, engatilhado, preparado já com todas essas informações para tentar chegar naquelas pessoas que têm uma mente mais fraca, por exemplo. Porque tá aí, ó, Bolsonaro, você sabe, eu sei, você sabe, que depois que Bolsonaro levou essa facada, isso ainda deu mais notoriedade para ele. Você sabe disso. Bolsonaro cresceu absurdamente por causa disso. Eu conheço pessoas que detestavam Bolsonaro, mas só porque isso aconteceu com ele, agora vai apoiar ele. Por quê? Por que Bolsonaro tem que ser eliminado? Porque é um cara com certeza deve ter uma coisa boa por aí. Então, é justamente o que eles querem. Eles aproveitam tudo. Bolsonaro tá aí, ó, levou uma facada e eles estão agora fazendo todo um movimento político para tentar derrubar Jair Bolsonaro e colocar o Haddad como indicado de Lula lá em cima, tá entendendo? Sendo que Lula já foi barrado pelo TSE, Lula não pode concorrer às eleições. Tá fazendo aí propaganda eleitoral de forma ilegal, mas ele não pode. Isso é uma afronta à justiça. Então, gente, como o assunto aqui é Bolsonaro, eu queria dizer para você que Bolsonaro está se recuperando cada vez mais, segundo os médicos, porém, ainda ele corre um risco de haver infecção. Por isso que os médicos ainda dizem que a situação dele é delicada, mas ele está se recuperando rápido. Então, continue orando por ele, para que ele venha sair dessa o mais rápido possível. Agora, pessoal, aqui voltando ao assunto do camarada que deu uma facada no Bolsonaro. Eu estava aqui analisando a situação e a ideia dele. Ele saqueou o Bolsonaro por não concordar com a ideia do Bolsonaro. E isso me lembra muito bem o comunismo. E isso me lembra também as universidades federais, que estão assim, ó, cheias de professores que ensinam ou formam alunos a serem militantes de esquerda. Tenha em mente uma coisa: independentemente de sua qualificação lá na universidade, saiba que você também será doutrinado e provavelmente se tornará um militante que defenderá todas as pautas e ideias de esquerda. Ideias essas que são de interesses políticos partidários. E para onde você for promovido, você vai ter que sempre defender essas pautas, porque lugares específicos na sociedade, como funções poderosas, como um juiz, por exemplo, desembargador, como cargos na OAB, ali só entra esses alunos aí. Alunos que defendem ideias como essa. Então, assim, ó, nas universidades federais, os professores têm a obrigação de formar militantes, formar um exército de militantes, de fazer uma lavagem cerebral em todos os alunos e fazer com que ele defenda com unhas e dentes todas as ideias de esquerda, que é aborto, sexualização infantil, pautas LGBT, pró-maconha, black blocs e por aí vai. Por isso que você vê protestos assim, ó, lotados de pessoas, ou melhor, alunos de federais. Por isso que você vê alunos quebrando tudo nas ruas. Por quê? Porque os professores ensinam isso. Então, aí você vê que as universidades estão assim, abarrotadas de professores. Aí tem professor de lá que acha ruim porque a gente solta assim uma piada. O teu professorzinho de história. Não é só professorzinho de história, não, é todos os professores. É graças aos professores de federais que tem marcha para maconha, que tem pró-aborto, que tem LGBT e as pautas LGBT, que tem sexualização infantil, black blocs e por aí vai. Então, pessoal, para resumir, é o que dá. Os professores de federais enchem os alunos de ódio contra a própria família, ódio contra os pais, ódio contra os cristãos, ódio contra as pessoas conservadoras. Enfim, esses alunos de federais, eles saem de lá cheios de ódio no coração, eles se transformam. É só você ver, tá nas redes sociais, todo tipo de matéria relacionada
universidades federais e é o que os professores fazem com os alunos. Esses alunos de federais são cheios de ódios. Esses militantes de esquerda, eles exalam o ódio a todo momento. Por isso que você vê pessoas assim, ó, como esse camarada aí, que deu uma facada no Bolsonaro, porque não concorda com a opinião contrária à dele. E sabe o que é mais revoltante? Olha só o que estão querendo dizer que o camarada lá é. Estão querendo dizer que o cara é louco. O cara fala coisa com coisa. O cara não sabe o que está fazendo. Ele é um psicopata. Publica posts confusos e agressivos. Não poupa críticas a Bolsonaro. E olha só, os advogados já estão falando aquela velha coisa. Ah, foi o discurso do Jair Bolsonaro contra os negros, contra os gays, contra isso, contra aquilo, e o rapaz é negro. Então aqui os advogados dizendo que o Adélio nega que tenha participação de mais alguma pessoa e nega também que conhece essas duas pessoas que aparecem no vídeo. O que a defesa vai alegar? O que a defesa vai alegar para defender? Nosso constituinte confessa. O que nós vamos levar, o que nós vamos analisar é a questão das atenuantes, das circunstâncias atenuantes. Quais são os atenuantes? Por exemplo, a própria confissão, a própria motivação política, o próprio discurso de ódio que a vítima ela trazia até como meta de campanha. O nosso constituinte é negro, ele se intitula, se considera um negro, e aquela declaração de que o negro não serviria sequer para procriar, isso daí atingiu de uma forma assim avassaladora a psique do nosso constituinte. Querendo justificar o injustificável. Já estão o quê? Querendo passar a mão na cabeça dele. Para mim, existe muita coisa para se investigar. Existe coisa grande por trás daquela pequena facadinha que o Jair Bolsonaro levou e que fez aquele enorme estrago que quase tira a vida do Jair Bolsonaro. Existem coisas muito superiores a que nós podemos imaginar por trás disso. E nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Aqui no Brasil acontece muito isso. Aconteceu com o Celso Daniel, aconteceu com o camarada lá que derrubaram o avião dele, aconteceu com o Enéas e por aí vai. Eles são assim. Se você pensar diferente deles, eles arrancam a sua cabeça no modo de falar. Então, gente, era o que eu queria falar nesse vídeo. Eu queria que você compartilhasse, curtisse esse vídeo. E até o próximo.